Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Diego Bastos Moraes, eu sou advogado especialista em leilão de imóveis e estou aqui para complementar as aulas do Marcel Solimeu. E hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre o edital do leilão. Como deve ser feita a análise e o que rege o edital, quais são as regras aplicáveis a ele. Acompanhe. Em primeiro lugar, a máxima atribuída ao edital é que ele faz a regra do jogo. Mesmo que haja uma lei superveniente, uma lei que estipule regras distintas, o edital ele pode sim modificar provisoriamente relacionado àquele bem essa regra geral. O que isso significa? Como, por exemplo, as preocupantes dívidas propter rem, que são aquelas que acompanham o imóvel. Dívidas de condomínio, dívidas de IPTU. O CTN, no seu artigo 150, vai estabelecer que o IPTU deve ser pago com o produto da arrematação. O artigo 908 do CPC, ele determina que todas as dívidas que recaiam sobre o bem subrogam no preço. E aqui eu já começo a tratar a respeito de um termo jurídico que é importantíssimo vocês terem muita atenção e esclarecimento a respeito dele. Quando falamos de subrogação, a gente entende que essa dívida ela se vincula a algo, ela se subroga a algo. Então a gente tem no edital ali a literalidade dele pode vir a propor ou impor que a subrogação se dá no preço, que é quando o arrematante não vai assumir nenhuma responsabilidade a respeito daquilo que está sendo subrogado. Portanto, o condomínio se subroga no preço. Esse condomínio ele vai ser pago com o produto da arrematação. Ou se subroga no imóvel. Portanto, ele adere ao imóvel. O imóvel quem comprou é o arrematante. Evidentemente que, havendo o produto da arrematação, vai pagar a dívida, nessa circunstância, vai se pagar a dívida, porém, se faltar produto, se faltar dinheiro para pagar o restante da dívida que falta ali, é o arrematante quem vai ter que arcar com esse custo, porque o preço subrogou no imóvel e não no preço. A dívida subrogou no imóvel e não no preço. Por isso é importante tomar cuidado com os termos que estão sendo utilizados no edital. Esse é um primeiro aspecto muito relevante a ser considerado. Aqui, quando a gente fala em subrogação de preço, artigo 150 CTN, artigo 908 CPC, estamos falando de leilão judicial. O leilão judicial, a regra é imposta pelo juiz do processo. É o juiz que homologa o leilão. Então, para que a gente tenha uma clareza de responsabilidade e também de alcance desse edital, primeiro, quem promove a ação é quem está cobrando a dívida, é o credor. Quem está se defendendo é o executado. Esse executado, ele pode sim se manifestar contrário ao edital de leilão. Além desses dois atores do processo, haverá ainda outros interessados que possuem penhora, que possuem direito real como a hipoteca e alienação fiduciária. E a gente já viu que é indispensável que eles sejam intimados, porque eles têm um direito sobre aquele bem. Logo, se eles são intimados antes do leilão acontecer e o edital já está publicado, qualquer equívoco no edital, qualquer ressalva do edital, eles podem sim intervir e solicitar ao juiz que faça a correção. Por exemplo, digamos que é uma dívida trabalhista e existe sobre o bem que está penhorado uma dívida condominial. Eventualmente, o juiz pode mandar estipular que o produto da arrematação vai servir para pagar todas as dívidas que recaem sobre aquele bem. Porém, a dívida condominial pode ultrapassar o produto da arrematação. Então, o condomínio deve peticionar nos autos dizendo: olha, eu estou
contrário a esse edital, eu vou impugnar esse edital e vou te solicitar que inclua a informação de que existe uma dívida condominial X valor. E essa dívida condominial, no momento em que ela é exposta no edital, agora o arrematante é obrigado a pagar ela, caso o produto da arrematação não seja suficiente para esse pagamento. Então vamos retomar. Se a gente tem no edital a sub-rogação das dívidas, mas está lá constando 150 e 908, mas ainda assim existe a expressão de que há um débito condominial, não precisa ele estar informado no edital. Apenas a informação de que existem débitos condominiais e o processo não é de cobrança de débitos condominiais. Logo, isso vai impor a quem adquirir aquele bem que ele se obrigue ao pagamento, caso o produto da arrematação não seja suficiente para pagar a totalidade desse crédito. Muita atenção nisso. É muito comum a gente perceber que as pessoas fazem uma análise que a gente chama de perfunctória, uma análise superficial do edital. E essa análise superficial ela pode acabar induzindo em erro nestas circunstâncias. Existem diversas possibilidades, principalmente também é visto quando há uma alienação judicial, o leilão judicial, e lá no edital consta alienação fiduciária. Basta para que você saiba que há sim a possibilidade de você ter que pagar o saldo devedor daquela alienação fiduciária. E uma coisa importante, quando a gente começa a leitura do edital, a primeira coisa que se vê descrita no bem é um imóvel tal, um apartamento tal, um terreno tal. Eventualmente você vai ler direitos sobre tal coisa. Direito não é propriedade. A partir do momento em que eu encontro naquele edital a menção de que eu estou adquirindo apenas direitos, eu tenho que ter em mente que algum outro fato superveniente precisará ser feito, executado posterior à arrematação para regularizar esse imóvel. Pode ser que haja uma alienação fiduciária, logo eu só estou adquirindo direitos, porém essa alienação fiduciária pode estar quitada, apenas não foi averbada ainda a quitação dela. Pode ser que haja um contrato de compra e venda que não foi averbado na matrícula, não foi feita a transferência, então essa pessoa só tem direitos sobre aquele bem. É muito comum a gente ver isso em condomínios que são comprados na planta. O devedor é o adquirente daquele imóvel que foi adquirido na planta e daí ele não transfere para o nome dele justamente visando evitar a expropriação, porém, eventualmente vai localizar esse bem. E localizado bem, ele ainda está no nome da incorporadora. E agora eu tenho somente direitos sobre esse bem. Então, além de eu ter que analisar o meu edital e o meu devedor, eu ainda vou ter que analisar essa incorporadora para ver se ela não faliu, se ela não está em recuperação judicial, se não está arrolando esse mesmo bem ainda em outro processo. É muito importante atentar a esses detalhes. Vencido isso, sabendo então agora que você tem que tomar cuidado que toda vez que qualquer ônus estiver informado no edital, agora você vai para a próxima etapa, que é saiba que o CPC, o Código de Processo Civil, ele te possibilita desistir da arrematação, pegar o seu dinheiro de volta, inclusive a comissão de leiloeiro, a partir do instante em que você descobre um ônus não informado no edital. Olha que interessante. Muito embora o edital venha descrever que há direitos, que há alienação, que há hipoteca, que tem penhoras, eventualmente você pode vir a descobrir que há algum outro problema envolvendo aquele imóvel. E esse problema se traduz em um ônus sobre o bem. Algo que você não esperava. Logo, isso te possibilita fazer a desistência, porém no prazo de 10 dias após
a arrematação. Então arrematou, você vai verificar ali a regularidade do imóvel e se descobrir que tem algum ônus não informado no edital, você pode simplesmente dizer, olha, eu vou desistir porque eu localizei aqui um ônus no imóvel que não estava na matrícula. Dito isso, é importante também saber que se a qualquer momento, dentro de um prazo prescricional de 5 anos, alguém se insurgir contra aquele leilão por meio de uma ação autônoma. Por quê? No prazo de 10 dias depois de assinado o auto de arrematação, eu acredito que vocês já saibam, ali é o prazo para a impugnação. Qualquer um pode impugnar dentro de 10 dias. Passados 10 dias, somente a ação autônoma. E essa ação autônoma ela tem um prazo de 5 anos para ser proposta. Aí você arrematou o imóvel e lá por outros instantes descobre uma ação autônoma em que você é citado a se defender, porque o seu patrimônio está sendo discutido em uma ação autônoma que vai falar da regularidade do procedimento, da dívida, da correção, enfim, são diversas as possibilidades a serem discutidas. No mesmo prazo que você tem para se defender dessa ação autônoma, você também pode desistir do leilão, pegar seu dinheiro de volta e ainda, caso tenha feito algum investimento nesse imóvel, uma reforma, enfim, pode vir a pleitear uma indenização para recuperar o dinheiro, mas nunca vai receber dano moral, não vai receber indenização além daquilo que é devido. É somente a restituição do valor que foi despendido com a correção monetária, nada mais. Então tenha isso em mente. Quando é que a gente faz isso? No instante em que você foi intimado, citado a se defender em alguma ação, o nosso escritório vai analisar o processo para identificar se ele tem efetivo fundamento para a anulação do teu leilão. Se eu identifico que há sim a possibilidade de anular o teu leilão, a gente vai pedir a desistência. Não faz sentido eu manter o dinheiro preso, você sem poder utilizar do imóvel, porque ele está em litígio, o litígio pode durar 5, 10, 15, 20 anos, sem que você possa usufruir desse bem. Então, a partir da nossa análise, identificaremos se ali existem elementos que são sólidos a ponto de efetivamente anular o leilão e vamos opinar pela desistência. Algumas circunstâncias podem fazer com que a gente permaneça e brigue, colocando aí no risco, né? Mas não significa que você não vai receber seu dinheiro de volta. Anulado o leilão, não sendo sua responsabilidade, a responsabilidade do arrematante não é a responsabilidade dele, esse leilão tendo sido anulado, você vai pegar o seu dinheiro de volta. O problema se dá pelo fato de que, eventualmente, esse dinheiro já foi parar no bolso de outro, do credor, da prefeitura, do condomínio. Como é que você vai reaver esse dinheiro 4 anos mais tarde? Entende? Esse é um problema que a gente está sujeito no leilão de imóvel. Por isso que o legislador, no momento em que ele criou a lei, ele também determinou lá que essas aquisições em praceamento público, o leilão judicial, elas podem sim ser resolvidas em perdas e danos. Ou seja, ao invés de desfazer o leilão, aquele que deu causa ao problema, tendo em vista o tempo todo que já passou, enfim, as diversas nuances do caso, ele pode então pleitear uma indenização contra aquele que se beneficiou, que não foi exatamente o arrematante, porque ele simplesmente pagou pelo preço da arrematação. Pois bem, sabendo disso agora, a gente vai passar a analisar também o edital do extrajudicial. E é importante a gente diferenciar esses dois segmentos, porque no judicial está tudo amparado pelo juiz. A gente tem uma segurança jurídica muito maior. Enquanto que no extrajudicial, nós estamos falando já de um edital elaborado normalmente por uma equipe técnica jurídica
de alguma instituição financeira que eventualmente fez uma alienação fiduciária ou uma hipoteca e a garantia era aquele bem imóvel e agora, por conta do inadimplemento do devedor, esse bem imóvel está indo a leilão. Então ali se estabelece as regras e, como eu disse, a regra do leilão é o edital. Se a regra do leilão é o edital, eu tenho que atentar que a lei 9.514, que é a lei da alienação fiduciária e agora também da hipoteca, ela estabelece quais são os termos do leilão. E entre os parágrafos você vai localizar a obrigatoriedade do segundo leilão ser pelo valor da dívida e mais todas as outras eventuais dívidas que o imóvel tenha. Na prática, seria para que o arrematante adquirisse esse bem livre de qualquer ônus, sem nenhuma pendência financeira. Isso é a prática para diversos bancos, diversas instituições financeiras. Elas promovem o segundo leilão e te entregam o imóvel livre de qualquer dívida. O problema se dá quando o edital prevê que a instituição financeira não fará esses pagamentos, que é responsabilidade do arrematante. Em primeiro leilão, o valor de avaliação. Em segundo leilão, o valor das dívidas, inclusive aquela que está sendo executada por meio do próprio leilão. Se a dívida é inferior ao valor da avaliação, no primeiro leilão tem-se que aquele valor de avaliação seria suficiente para pagar o credor, que é a instituição financeira, mais os IPTUs, mais o condomínio e, enfim, alguma outra dívida que recaia sobre aquele imóvel. A gente tem isso como um padrão. Em segundo leilão, deveria a instituição financeira fazer a apuração de todas as dívidas desse bem e colocar lá o preço de segundo leilão, o valor de todas as dívidas. Para quê? Ela consiga resgatar o saldo devedor e ainda fazer o pagamento dessas dívidas que estão recaindo sobre o imóvel. Comumente a gente vê os editais da Caixa em primeiro e segundo leilão não assumindo nenhuma dessas responsabilidades. A Caixa se exime dessa responsabilidade e transfere ao arrematante. São pouquíssimas as instituições financeiras que fazem isso. A gente tem aqui como padrão que primeiro e segundo leilão é um imóvel livre de ônus, exceto quando da Caixa e quando de algumas outras instituições menores. A gente percebe isso. Além dessa ponderação, que pode sim o edital fazer essa previsão, e isso é totalmente legal, porque se o edital expôs que você é responsável por uma determinada dívida, você é responsável por ela e ponto final. O edital faz regra. A regra daquele jogo está no edital e apesar da lei 9.514 determinar que deveria servir para pagar todas as dívidas, se o edital está falando de forma diferente, vamos seguir o que está no edital. E isso deve ficar muito destacado enquanto você está fazendo uma análise desse tipo, certo? Além disso, risco de evicção. A partir daqui serve para ambos os casos, seja judicial ou extrajudicial. Quando falamos em risco de evicção, estamos tratando de uma sentença transitada em julgado que fala que aquela alienação é nula. Ora, se aquela alienação é nula, então devemos desfazer o negócio. Devemos devolver o imóvel à pessoa que perdeu ele, que eventualmente pode ser o devedor, às vezes não é. Então, muito cuidado com isso. O risco de evicção, ele pode estar em uma das cláusulas do edital, sendo atribuído ao arrematante. Olha que preocupante que é isso. Se no edital vem expresso dizendo que risco de evicção será a responsabilidade do arrematante, redobre o seu cuidado com a análise. Porque se esse leilão for desfeito, você não vai pegar o seu dinheiro de volta.
Você está colocando em risco ali 100% do capital investido. Isso porque o risco de evicção deveria ser do exequente, de quem está cobrando a dívida, do credor. Em algumas circunstâncias, o credor vai entender que o risco é muito grande, ele prefere não correr esse risco, ele pode inclusive colocar no preço mínimo possível e enviar para leilão. Lembrando que na alienação extrajudicial, o leilão extrajudicial, é obrigatório os 2 primeiros leilões e a partir daí poderá ocorrer outros leilões com regras diversas, enfim. Mas mesmo assim, em qualquer cenário, qualquer que seja o leilão, se lá no edital está dizendo que o risco de evicção é do arrematante, é preocupante. Você está correndo 100% de risco daquele capital. Então é necessário fazer uma análise aprofundada, uma análise extremamente cuidadosa, muita acuidade, muita observação. Aqui no nosso escritório é isso que a gente faz. Visto que no edital tem determinadas possibilidades de alguma coisa recair ao arrematante, se redobra a atenção. A gente passa a analisar aquilo de forma mais aprofundada. Percebam, se o meu edital está me dando todas as garantias possíveis e eu não preciso me preocupar com quase nada, a minha alienação, a minha análise antes da alienação, ela é rápida. Ela não precisa se estender no tempo. Eu consigo iniciar e finalizar ela muito rapidamente, porque eu vejo no edital as regras do jogo me favorecem, o preço está legal, eu consigo ir para esse leilão tranquilo. O problema se dá quando há modificação de regras, quando há informação de dívidas, quando há evicção exposta no edital, quando há responsabilidade do arrematante por eventual penhora da matrícula, que inclusive pode estar sim no edital, determinando que a penhora da matrícula, a dívida que está garantida pelo imóvel deve ser responsabilidade do arrematante. Então, em termos gerais, é isso que deve ser tomado de cuidado na hora de fazer uma análise de edital. E percebendo a complexidade disso, saiba que o nosso escritório, aqui a gente faz toda essa assessoria prévia antes do leilão, já garantindo que tudo foi analisado de acordo com as regras do leilão, de acordo com as regras do edital e de acordo com as regras da legislação, fazendo com que o investidor ele precise focar somente e exclusivamente no investimento. Ele dispensa essa necessidade de se aprofundar em matéria de direito, em matéria jurídica, que muitas vezes o nosso investidor ele não vai ter esse tempo disponível para efetivamente pegar um processo de 1.000, 2.000 páginas e fazer uma análise nesse processo. Inclusive, é interessante atentar que muitas vezes a nossa análise ela se dá de forma muito mais célere justamente pela expertise. A quantidade de imóveis que nós analisamos é gigantesca. Todo dia tem análise e toda semana participamos de leilões. Se você precisar de auxílio, assessoria para acompanhamento no seu leilão de imóvel, entre em contato conosco, dê uma olhada nos planos que a gente oferece aqui em nosso escritório, porque são as diversas modalidades para cada tipo de investidor. Desde aquele que gosta de se envolver com todo o processo e gosta de fazer um investimento seguro e tranquilo, até aquele que está simplesmente necessitando de que alguém faça tudo para ele, sem que ele precise se envolver, porque ele não tem tempo. Ele às vezes é um empresário, às vezes ele é uma pessoa muito ocupada, ele não vai perder tempo nem mesmo pesquisando, nem arrematando. E interessante até mencionar isso, há leilões que a gente começa aqui às 10 da manhã e termina às 5 da tarde. E isso não é nada incomum. Se você não tem essa disponibilidade, conte sempre com a nossa assessoria. Faça contato para saber mais. Por fim, para encerrar essa aula aqui, devo dizer que nas arrematações a gente está sempre sujeito a riscos, mesmo com assessoria, mesmo fazendo uma análise detida de cada um dos
processos, cada uma das etapas, ainda assim corremos riscos. Os riscos são controlados e isso é importante. Nosso escritório teve uma anulação de leilão, mesmo fazendo uma assessoria prévia, pois o ocupante do bem, apesar de ter sido intimado das datas do leilão, nada mencionou. O ocupante do bem não era o devedor, não era nem o proprietário. O proprietário estava sendo demandado para pagar uma dívida trabalhista. Nós arrematamos o imóvel com todas as garantias para o nosso arrematante, tudo regular, tudo correto, todas as intimações efetivadas. Porém, por se tratar de um ocupante que é terceiro de boa-fé, o STJ ele já tem jurisprudência pacificada que diz que se é terceiro de boa-fé, se não foi uma fraude, ali está perfectibilizada aquela compra e apesar de não ter sido averbada em matrícula, infelizmente o leilão tem que ser desfeito, ele precisa ser anulado. E essa pessoa não se manifestou no tempo que deveria, mas como eu falei antes, ela pode se manifestar a qualquer tempo por uma ação autônoma. Neste caso em específico, a gente foi no instante em que era para ser expedida a carta de arrematação, então já havia passado o prazo de impugnação, esse ocupante entrou com embargos de terceiro, alegando que havia adquirido o imóvel 20 anos antes de o processo sequer existir. Enfim, mesmo com todo o cuidado do mundo, a gente está sujeito a riscos. O bom e o certo é saber que esse risco é controlado, é calculado e a gente mitiga ele. O meu cliente ficou apenas 4 meses com o dinheiro empenhado nessa arrematação, fez o levantamento e foi para o próximo. Não há porquê de se desesperar, faz parte do jogo e isso faz parte também de qualquer tipo de investimento. Novamente, para mais informações, entre em contato conosco, nosso site, nosso Instagram vai estar aí à disposição para você e até a próxima, pessoal.